Acabei de sair do Ateliê Peclá ali, ó. Quem me recebeu foi o Fred e eu tenho certeza absoluta que você vai amar este open house. Não sei se você já reparou, mas eu praticamente nunca filmo escritórios, porque eu acho que não é a ideia do open house, né? Então eu quero mostrar como que as pessoas vivem e como que a personalidade delas aparece ou se traduz nos espaços. Mas eu abri uma exceção porque o Fred tem um trabalho muito, eu acho que assim, é um ponto fora da curva, sabe? O nível de detalhamento, pensamento do Fred é muito diferente do que a gente encontra, é mais profundo do que o que a gente está habituado a ver. E ele transformou o ateliê, que é o escritório, numa casa e num espaço onde ele consegue mostrar ali, in loco, né? Na prática, como que é a arquitetura que ele acredita. Então vale muito a pena. Eu já tinha vindo, tem mais ou menos 1 ano, e já tinha adorado. E tô bem feliz em te mostrar, porque eu acho que a gente vai treinando a olhar para as coisas bonitas. E eu não sei se você sabe, se você já navegou aqui pelo Casa de Valentina, eu tô com um projeto que é um videocast, que eu convido pessoas que eu considero pessoas interessantes, que tenham conteúdos para serem compartilhados para essa conversa do videocast. E uma das conversas foi com o Fred. Muito provavelmente quando esse open house entrar no ar, ou já vai ter entrado o videocast do Fred, ou vai entrar logo em seguida. Então vai ser bom você assistir os dois na mesma época. Essa daqui é uma vila pequenininha, deliciosa, nos jardins. E, dentre diversas casas, a gente tem o escritório do Fred Peclá. Eu vim aqui já deve ter talvez 1 ano, mais ou menos isso. E só agora tivemos a ideia de fazer o open house, porque eu gosto muito fazer open house de casas. Acho que pouquíssimas vezes ou nunca fiz de escritórios, mas nesse caso especificamente vale a pena, porque é uma casa, você vai entender. Gente, já começa. Você está escutando? Tem uma caixa de som, gente, já na entrada. É outro clima. Peraí, será que é aqui? É aqui. Fred, eu não tinha visto que tem uma caixa de som bem na entrada. Que demais isso! Mas não é novo? É novo? Não, eu tinha... Eu já tinha o espaço aqui, tá ligado? Tá, já tá funcionando. Tá. Eu já tô filmando. Não, eu sei disso, mas tá ligado o som? Tá. Ele conecta automático. Ah, tá. Aqui eu já tinha essa caixa, mas eu não tinha ainda adaptado a questão da música. E aí eu fiz uma... Eu falei, enquanto a pessoa tá aqui, ela tá ouvindo um jazz. É muito bom isso, muito bom. E aí a ideia é uma Alexa aqui, então a pessoa pode pedir a música, né? Mas nunca ninguém pede. Jura? É muito bom. Mas nunca ninguém pede. Então você tem uma Alexa aí dentro? Tem uma Alexa. Olha, que ideia genial. Fred, eu tava falando antes de se abrir que eu nunca fiz open house de escritório. Mas é que aqui é como se fosse uma casa, né? É quase uma casa. É uma casa. É uma casa. Né? A ideia é essa. O que era antes, Fred? Aqui era um estúdio de design. Era uma moça que fazia também design de interiores, assim, ela fazia parte de interiores, só não fazia arquitetura. Mas você refez inteira? Toda, não, a casa quase pus abaixo, né? A casa, a gente tinha o perímetro da casa a gente manteve, só que todo o miolo da casa foi para baixo. Foi refeito? Foi, e a escada, a circulação vertical não era aqui, né? Ela era no meio da casa. Então era aquelas casas bem tradicionais, assim. Era. Ela já tinha feito algumas modificações em fachada, só que aí a gente refez tudo de novo, né? Em termos de abertura, questão de luz, mas toda a casa foi refeita. Aqui nesse local, por exemplo, a gente tinha 2 grandes alvenarias, aqui não eram estruturais, não era pilar, nada,
mas a gente tinha 2 grandes alvenarias, a gente tinha uma portinha só de passagem para o pátio, era uma coisa bem mais tímida, né, em relação dessa amplitude da conexão com essa área externa. E a área externa dela, antes ela era coberta. Então na verdade você não tinha iluminação? Não, ela era coberta, mas não era coberta com uma laje, nada. Ela tinha um vidro, ela tinha uma estrutura metálica, um vidro aqui e era um concreto aqui no pátio. Não tinha vegetação. O projeto daqui nasceu com o intuito de reforçar esse coração aqui do projeto, que é o jardim, né? É algo tão raro que a gente tem isso em São Paulo, né? E aí a gente, na ocasião do projeto, a gente falou, isso tudo é relevante naturalmente, né? Essa área de abrigo, mas a área externa é o ponto focal. Tanto que a vegetação, você pode ver, ela está bem agressiva, ela está bem selvagem. Presente, né? Não, e selvagem, né? O Fred, de quem que é o paisagismo? É do Rodrigo? Não, é da Gabriela Show. Ah, é da Gabriela. Olha! Ela que fez. Tá lindo. Tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo. Ele tá mais selvagem agora. Porque eu devo ter vindo, Fred, há quase um ano. Sim, ele tava mais tímido, né? Nossa, ele tá... Não, e eu podei, tá? Jura? Porque ele tava... Essa orelha, essa pata de elefante, tava invadindo aqui, eu não conseguia mais passar. Nossa! E eu podei e eu ainda tenho que fazer uma nova poda, porque tá crescendo com uma velocidade tão grande, mas tão grande, que assim, eu não sei o que tem nessa terra. Eu gostaria de ter isso na minha conta bancária. Fred, fala um pouco do tempo aqui na casa, porque você sempre fala muito, e aqui eu acho que quando a gente está ao ar livre, o tempo é incontrolável, né? Total. A gente tem, né, essa relação, as marcas do tempo aqui no projeto, elas nasceram do pensamento do projeto. Quando a gente desenhou aquela gárgula, né, aquele escoamento de água que ela não encana, né, não faz a parte interna, ela se torna externa, já com esse pensamento de que essa marca em algum momento viria no projeto, né, ao longo do tempo. Isso levou, hoje a gente está com 2 anos e pouquinho de escritório, né? Então essa marca levou 2 anos para ela se concretizar. Né? E ela foi se tornando cada vez mais preta e é um reflexo da nossa cidade, inclusive, né? Para mostrar que é o ar que a gente respira, é a sujeira que está aí, enfim, que se deposita em todos os lugares, no telhado, no caso, e escoa para cá. E aí essa marca ela é reforçada por essas marcas também desses volumes soltos aqui, que o intuito não era em nenhum momento ter pingadeira. Inclusive eu até te falei que eu teve uma briga com o meu empreiteiro, que ele falou que ele queria pôr a pingadeira. Eu falei, eu não vou pôr pingadeira. Ele falou, mas vai sujar. Eu falei, vai sujar. Eu vou assumir isso. E aí a ideia Fred, essa. Agora, vamos falar uma coisa, até pra quem quer muito colocar pingadeira, não existe pingadeira bonita. Eu, pelo menos, nunca vi uma pingadeira bonita. Eu já desenhei uma pingadeira para um projeto uma vez, só que ia sair muito caro. Como é que ela era? Ela era delicada, ela era um perfil que, em vez de ser aquele perfil, aquela chapa reta, né, meio agressiva, ela era reta e aí na borda dela era só uma curvinha e a água ela gotejava pela tangente da curva, sabe? E era mais delicada, só que era muito custosa para fazer, em baixa escala, né? Claro. Mas assim, a grande questão é justamente ter essa relação do tempo, né? E aí a gente tem o pátio, ele de uma certa forma, ele materializa o tempo em estágios diferentes. Isso daqui é quase que uma fotografia do passado, das coisas que têm acontecido, né? Então isso daqui vai acontecendo. É uma camada que vai se sobrepondo até chegar nesse estágio. Aqui, idem, né? E essa relação é como se a gente pegasse essas fotografias de dia a dia e sobrepusesse e chegasse hoje nesse cenário. E o pátio, diferente disso, né, do dia a dia, o pátio ele está em constante movimentação, né? O pátio que eu falo, a vegetação. Né? A vegetação daqui tá crescendo no momento que a gente está falando, né? Só ela sabe para onde ela vai, né? Exato. E ela é indomável e eu quero que seja assim, né? Tanto que quando a gente começou o projeto, quando o jardim foi
plantado, a gente tinha um cenário que esse coxo aqui de pedra, ele era aparente, né? Ah, é verdade. Ele era totalmente aparente. Hoje ele foi engolido, né? Pela pedra, né? Pela vegetação. Fred, que delícia esse som, né? É uma delícia. É uma Gente. delícia. Uma delícia. Isso aqui pra mim é terapêutico, assim. Ô Fred, o que você usou aqui? Aqui é uma pintura do Gégio, do Passalacqua, que é ex-Passalacqua, né? Gégio Cornelsen. Agora ele tá voo solo. Voo solo, né? E aí a pintura, essa pintura dele acontece na parte externa, que ele usa algum componente que permite com que essa pintura dele fique em área externa, e dentro é essa mesma pintura, só que sem esse outro componente. Tá. Mas é a mesma. Né? E aí ela tem uma leve pequena diferença de textura, né? Ah, mas é muito sutil. E aqui, Fred, você fez... Também é muito delicado, né? A barra chata, né? É muito delicado. É uma barrinha chata, aí justamente para gerar esse detalhe e gerar essa soltura. A ideia aqui era soltar esse maciço de pedra, né? Desse todo. E aí eu dou mais força para esse volume, né? Porque ele vai até embaixo. E aí a gente tem esse ponto, é como se fosse uma paisagem, e o trabalho da Tatiana Chalub aí acontecendo. Tá tão lindo. E é uma cerâmica, né? Então ela é suscetível a ficar na área externa. Tanto que na hora que eu conversei com ela, eu falei, Tati, quero pôr seu trabalho fora. Ela falou, nossa, eu sempre tive vontade, mas nunca ninguém quis. Eu falei, então é olha, a hora. Às vezes nunca nem ocorre, né? Nem ocorre, porque não é tão óbvio, né? É óbvio ao mesmo tempo, porque é um trabalho cerâmica, que pode ficar fora, né? Eu queria voltar aqui, eu queria que você mostrasse toda a construção do hall, a questão do teto, do desenho. Lógico. Então, a gente tem uma questão aqui, né? Que tudo nasceu de pensamento de projeto. A gente tinha uma situação que era a casa, né? Que, como já se conformava, esse primeiro volume, que é a sede, digamos, o pátio, que é o vazio, né, onde acontece esse jardim, e o fundo ali, que é essa edícula, que tem duas áreas de suportes e tem uma área superior. E pra gente era muito importante na época fazer uma conexão dos dois volumes, só que a gente queria fugir um pouco daquela conexão óbvia, entre aspas, de fazer um piso unificado, porque a gente poderia ter feito tudo isso em um piso unificado, né, e conectando tudo isso num grande plano. Só que a ideia foi o oposto, a ideia foi a gente fazer o jardim mais baixo, né, justamente para gerar essa área de você tem que atravessar aqui, você tem que pisar um degrau, então você percebe que você está mudando de plano, você está mudando de ambiente, né, obviamente você está numa área externa, o piso muda, né, naturalmente. E aí a gente fez essa conexão que não era tão óbvia, a gente fez através desses volumes. Né? Então a gente tem esses volumes aqui acontecendo, todos esses maciços, né, que são paredes de 40 centímetros de espessura, ela traz um caráter de solidez para o projeto, né? Ela traz um enraizamento do projeto. Né? Ele parece mais sólido, né? Mais permanente, né? E aí a gente fez, então, essa interpolação de cheios e vazios, de forma com que cada vazio e cada cheio tivesse seu propósito. Então, ali o primeiro vazio a gente tem a circulação que vai para cima, para o escritório. Aí a gente tem esse cheio, a gente tem esse outro vazio que ele se dá como um suporte para esse móvel, né? Se conforma nesse vazio como um suporte dessa área aqui de estar, do living. Aí a gente tem um maciço maior, que também dá suporte para essa área como um pano de foco, né? E acontece a mesma coisa. Esse vazio aqui também é menor, justamente porque o interesse, né, e o objetivo da pessoa ir para a área de serviço não é o objetivo, né? Então é para, de fato, ter um peso menor. E aquele último vazio, que acontece a bica, e justamente ele está do tamanho do degrau da escada, né, que é onde acontece, com um propósito de ser esse espaço no qual o degrau se debruça, né? E aí toda essa relação acontece, ela é reforçada por esse elemento, né? Esse elemento vertical aqui, horizontal, perdão, que é esse bit aqui,
ele cria uma soltura do olho, né? Então você consegue ver que isso daqui está desconectado disso, né? No mesmo alinhamento do que está acontecendo lá fora. Então seu olho lê isso daqui como um grande contínuo. Né? Então a continuidade que a gente trouxe foi conectar esses dois elementos, né? Conectar a parte da sede da casa com a edícula através desse elemento que atravessa o jardim. E ao mesmo tempo ele tem propósitos que não só a conexão, né? Como eu mencionei. Mas o gesto do desenho, mesmo na hora que você está projetando, ter ritmo, né? Você ter esse trabalho de cheio, vazio, claro, escuro, contraste, materiais, aí no caso, materiais da suporte de áspero e liso, todo esse pensamento, eu acho que ele dá suporte para um desenho, para uma arquitetura que de vez em quando você chega em um lugar que você fala, o que acontece aqui? Eu não sei o que acontece aqui. Mas acontece alguma coisa, entendeu? E para mim, acho que um dos elementos mais fortes que eu gosto de trabalhar quando tem possibilidade, em termos de espaço, é ritmo. Eu acho ritmo, ele é quase uma sinfonia, né? Que nem o ritmo na música é necessário para te dar o entendimento da melodia, acho que na arquitetura também. Para te dar o entendimento do espaço, assim. O Fred, e boa parte do mobiliário aqui é tua, né? Assim, desenho teu. Exceto por essa mesinha aqui, né, essas duas mesinhas, e essa peça aqui que eu gostaria de eu ter desenhado. Me dá uma raiva isso. Me dá uma raiva isso daqui. Você lembra todos os dias que você lembra? Eu garimpei isso em Amsterdã, é lindíssimo. Lindíssimo. O restante é desenho nosso, é desenho do ateliê, luminárias e tudo mais. Aquela mesa ali foi uma das primeiras, não foi? Qual? Ou não sei se foi uma das primeiras, a de cerâmica. Não, ela na verdade... É um mosaico, né? É mosaico, já era mais antiga. Quase tudo. Oi? Não, já não é tão antiga. Não, é quase... Antiga não, porque é novo, né? É nova, a Mora é nova. A Mora é nova. Ela é quase tudo nasceu ao mesmo tempo. Tá? Eu acho que a primeira peça aqui, a mais antiga, é esse sofazinho aqui, esse módulo. Né, que você consegue juntar, porque ele tem os ímãs, então você junta são ímãs. Você conecta. Que genial isso! É por isso que quando você me deu o microfone com ímã, eu adoro ímã, então pra mim é uma coisa que me atrai. E aí aqui também, né, aqui é uma mesa, né, um desenho... Fred, de quem que é? É anônimo, é um ex-voto. Não acredito! É um ex-voto. É um ex-voto, então... Gente! E tem uma brincadeira que ultimamente eu não tenho feito mais isso, porque tá tão corrido, mas eu brinco que quando depende do meu humor, eu posso mexer aqui. E aí, muito bom. Mas esse meu humor não quer dizer que eu tô triste, quer dizer mais que talvez eu esteja bravo. mas é uma coisa que é muito divertida, né? E é lindíssimo, né? Nossa. Tem muita expressão com pouco, né? Vamos pro lavabo, então. Peraí. Ô Fred, Oi. O lavabo, o que ele saiu? Do quê? Tipo, em toda hora eu vejo lavabo. O lavabo é um pensamento também, de novo, né? Eu acho que tudo é um pensamento, é um processo, né? É entender que o lavabo não precisa ser um lavabo, né? Como cartilha, né? Então a gente tem essa relação aqui dessa pedra solta, né? Essa pedra ela é uma representação aqui como se fosse um outro estado dos seixos, né? Como se essa pedra tivesse em algum momento se decomposta e virado esse seixo, né? A degradação do tempo, enfim. Só que ela aqui num estado mais bruto, e aí a gente tem um grande tanque aqui, né? A gente não tem esse acesso a gente não tem uma cuba por si, né? E o que a gente tem de mais interessante aqui é essa relação do externo, da área externa, e chove aqui dentro, né? Então essa marca aqui isso é demais. Essa sujeira que existe aí dentro da parede, que também é uma questão que a gente faz questão de manter, né? Essa sujidade é justamente para mostrar que essa parede, essa área está sofrendo ação diferente do restante que está resguardada, né? E aí quando chove, isso é poético, porque a água fica pingando aí e fica com uma cortina quase, né? E ela serve como também, assim, não é uma opção que eu daria para qualquer pessoa, tipo, lavar com a água da chuva, porque é uma água suja, mas
Não, suja porque é uma água que está caindo do telhado, entendeu? Mas é uma possibilidade de brincar, colocar a mão. E aí aqui a gente tem a parte, né? Então a gente fez essa porta também nesses 3 módulos, nesses 2 módulos, na verdade. Visualmente a gente só fez essa fresta, ela só tem esse caráter visual justamente para reforçar a espessura da parede, né? E aí aqui a gente tem essa... Entendi. Ela é um bloco. Ela é um bloco, E aí aqui a gente tem essa relação do meio Escher, né? A escada que continua. Fred, é muito especial. E esses elementos pra gente é muito importante, né, Lucila? Esses pequenos elementos, assim, o acionador da descarga, naquela coisa... Isso é desenho teu também. Sim. Não é uma peça grosseira, né? Então tem uma relação de delicadeza que eu acho importante trazer para esses elementos que eles são presentes na arquitetura e que a gente não tem controle, porque ele tem que existir, né, de uma certa forma. Não, é um evento. O Fred, Oi. Até a papeleira. Até a papeleira. Descolada, né, assim, solta aqui. Com beatzinho. Isso é um trabalho que requer bastante suor, eu diria, porque pensar, executar, eu acho que o desenhar não é o complexo. Acho que o complexo é você tirar do papel e colocar na realidade, achar quem consiga fazer da forma como a gente gostaria, achar quem consiga instalar da forma como a gente gostaria, porque esses elementos com pouca margem de erro, como eu mencionei anteriormente, eles não te dão muito respaldo. Se você não tiver uma mão de obra qualificada, ele vai ficar mal instalado. Né? O Fred, se aqui fosse uma casa mesmo, né? Enfim, você assumiria o descoberto? Total. Sem sombra de dúvida. Possivelmente, vá morar em uma casa em um futuro breve. E eu estava pensando nessa minha casa, uma casinha que eu vou também, quase nesse molde, assim, que eu vou refazer e eu tô pensando em pôr o meu quarto, se tudo der certo, enfim, com todas as questões que tem que se alinhar antes de compra, etc. Mas eu tô pensando em pôr o meu quarto numa área como se fosse essa, e para eu acessar a área íntima da casa, eu teria que passar pelo tempo. Olha, Fred, eu acho que é uma coisa que não... se fosse uma distância longa, eu até entendo o desconforto, mas a distância é curta. São 6 passos. A distância é curta. Eu acho que a interação com essa área externa eu acho relevante pra gente se situar até, sabe? Falar assim, hoje o dia está assim, hoje o dia está assado, e sair um pouco desse cenário de você estar sempre recluso dentro do seu abrigo. Sabe? Eu acho interessante essa troca dentro da própria casa, sem necessariamente você ter que sair de casa, entendeu? É interessante você falar isso. E eu não tenho menor problema, pego chuva, a gente tá... Obviamente, quando tá aquele toró que cai do mundo de São Paulo, pega o guarda-chuva e vai pra lá, né? Mas é uma coisa que pra mim é muito mais importante, tendo em vista que São Paulo, vamos dizer, que chova 2 meses do ano em São Paulo, se a gente pegar os 365 dias, chova 60 dias, os outros 300 dias eu prefiro ter essa relação e ter o pátio descoberto com essa vegetação abundante, né, e ter essa relação. Então eu prezo muito mais o dia a dia, que é muito mais ocasional do que a exceção da chuva, né? Então, bem legal você falar isso. Aqui a gente tem uma sala, né, numa configuração de casa, como a gente estava conversando, a gente tem uma sala, seria uma sala de jantar, hoje aqui é a sala de reunião, né? E essa sala aqui, ela tem o propósito de dar suporte para atendimento de cliente, etc, né? E aí a gente tem também esse elemento aqui circular, que é um cone, né? Uma abertura zenital cônica, né? Que lindo, Fred. Bom, mas lá em cima tem um vidro. Tem um vidro. Lá em cima tem, só pela necessidade de ter, tá? Porque se não fosse
Se fosse uma área que pudesse, a gente deixaria aberto. E aí aqui a gente tem esse cone, e aí à noite a gente tem uma iluminação que fica ali por cima, que não dá pra ver. E aí ela acende e ela dá quase que uma luz meio de lua, assim, sabe? Essas são as tuas cadeiras, né? As cadeiras e a mesa também. Ela é lindíssima. Então, imagina a mão de obra para fazer. Então, essa mão de obra, por sorte, a gente tem o pessoal da Fabrico que faz o mobiliário pra gente. Isso é muito legal, conheço o trabalho deles. Eles são muito bons e o Fernando e o Luiz são, assim, excepcionais. Eles entregam tudo com muita qualidade e dura, sabe? É muito bem feito, né? E a gente não busca, para fazer sentido a gente fazer móvel, tem que estar bem feito. Porque tem disponibilidade de móvel no mercado. Obviamente que a gente desenha porque esteticamente, em termos de proporção, não nos agrada, né? Então a gente prefere controlar esse fator também do mobiliário. Mas estar bem feito é uma das necessidades, é um ponto-chave para a gente sair premissa, da... né? Uma premissa, exatamente. Ai, Fred, aqui é a copa. Aqui é a copa. Né? Eu levei pra arrumar. Você aceita com açúcar? Não, eu tomo sem nada. Quer uma água? Ô, Fred, mostra teu copo. Mostro. Que é tão bonito. Quer uma água? Ai, obrigada, Fred. Não, obrigada. Vou apoiar aqui. Esse copo aqui? Ah, é lindo, isso é lindo, né? Isso daqui foi uma aquisição no TEL. Eu adquiri, acho que um jogo de 6, se não me engano. Infelizmente ele só tinha esses 6, mas é lindíssimo. E é brasileiro. Eu acho que a gente teve um tempo áureo dessa indústria do vidro, né? Que nem esse daqui, que eu também acho, tá? Bem bonito. Esse daqui eu comprei na... Ai, é lindo, é a cor. Eu comprei na Dom Orione, na pracinha lá, na feirinha de domingo. Fred. E aí, enfim, ó... Será que tem a marca ainda aqui? Eu acho que não, tá? Não, né? Não tem. Não! Tem? Fred. Nadir Figueiredo. Nadir Figueiredo? Maravilhosa! Tem? Aqui, aqui, olha aí, aquele Nzinho, lembra? Sim. Aí, ó. Tá vendo? Lindo. Ô, Fred, essa mesa? Essa mesa foi uma adaptação, na verdade. Esse pé é um pé... já antigo, enfim, que eu peguei ele, para te falar a verdade, eu peguei ela numa caçamba, tá? Jura? A base eu peguei. Eu achei uma base delicada, eu falei, nossa, que suportezinho bonito, aí eu falei, vamos desenhar um tampo. Fez um tampo com o mesmo trabalho de mosaico daquela mesa de madeira que tá ali na sala. E serve super bem aqui como suporte. Tá ficando pequena, porque o escritório tá crescendo, mas tá ficando pequena. Ai, que bom! Não, isso uma ótima notícia. e essa daqui é uma peça que pra mim é, assim, ó, com cura, assim. A qualidade do vidro, sabe? Tem uma pintura que eu não sei como eles fizeram essa... Nossa, E esse aqui é alemão. E ele é super bem feito. Ai, que lindo! Isso é lindíssimo, né? E a luz é muito bonita, né? A luz suave. Não, e esse trabalho, mesmo, não é um prateado, provavelmente pintura. Teve uma matriz aqui, sabe? Pra, na hora de fazer a pintura, pintar tudo ao mesmo tempo. Com certeza não foi pintado manualmente. Né? E é uma peça assim surreal, eu digo. E aqui a gente tem aqui de fato a gente tem essa área que leva para o andar de cima, né? Que aqui é essa escada interna, ela é uma mimetização da escada externa ou a escada externa numa daqui e vice-versa, né? E ela é de... Você quer ir na frente? Pode ir. E ela é inteira de pedra, né? O Fred, depois você me pede quem que é? Essa daqui é da Anna Kesselring. Nossa, é lindo. É lindo o trabalho dela. E elas são módulos, né? Esse daqui. E originalmente... ela não tinha esse volume vermelho, esses dois. Ela era esse corpo junto com essa parte aqui. Eu falei, não, Ana, eu quero uma coisa, quero fazer uma ruptura aqui. Aí ela veio com esse volume mais quadrado, né, mais proporções mais agressivas aqui dentro do todo, que eu acho que gerou uma força também. E um ritmo, né, que é aquilo que a gente mencionou. É legal que ela assim, topou. Ela tá aberta. Não, ela é super
E também tinha um motivo, né? Aqui eu tinha já o pedestal, e aí ela falou, e naturalmente... Ah, ele precisava ser menor, né? Precisava, naturalmente precisava. Isso daqui é lindo também, Fred. E tem uma luz aí que acontece, que é uma luz assim, que eu digo que é única. O Fred, Oi. E vocês, em obra, que fizeram esse movimento, essa curva. Sim, sim. Não, aqui tudo foi feito. Tá. Nada a gente tomou como dado nem original, né? Então aqui, ó, deixa eu... essa curvatura foi uma questão de projeto. Ela tem um papel que aqui, por exemplo, ela marca bem, né? Só que quando você olha de lá para cá, dependendo do horário, por exemplo, agora está nesse horário com essa luz mais bem distribuída. Agora tem um horário da tarde que é a curva, essa quina, né? No encontro desse plano com o plano do fundo, ela quase some. E isso para mim é muito forte visualmente, sabe? E ela fica uma questão mais bidimensional, esses dois planos. Ô Fred, fala um pouco desse desenho até esquadria, né? Sim, essa esquadria aqui foi um desenho nosso, né? O perfil e essa tranquetinha, né? Que é esse elemento aqui que faz aqui o movimento do travar da janela, né? Isso daqui foi um desenho que a gente requisitou a Kiko, da Kiko Esquadrias. E tá linda. E a gente desenhou e eles desenvolveram pra gente. E ficou algo super delicado também, porque eles tinham um outro elemento que não fazia muito sentido. Mas vocês já usaram em outros projetos? Já. Tipo, meio agora quase o padrão. Virou um elemento recorrente, de uma certa forma. Não é único ao ateliê, né? E aí a gente tem essa relação aqui do caixilho inteiro embutindo, que pra gente era muito importante, e aquela relação que você mencionou da árvore, né? De estar na altura da copa. Que delícia isso. O banheiro fica aqui, né? Aí a gente tem uma relação similar. Aí tá vendo? A massa aqui é a de alumínio. Ah, tá. Tá vendo? Obviamente tudo em fase de protótipo aqui, né? Tá. Essa daqui deve ter sido uma das primeiras tuas. De alumínio não, mas ela é protótipo porque essa porta já sofreu muito. De bate, não sei o que lá, fura aqui, abre ali, né? Então a gente tem essa relação aqui acontecendo. E aí a gente tem aqui esse lavabo que esse eu não tinha visto, sabia? É no feitio lá de cima, lá de baixo. Né? Ele é no feitio lá de baixo, só que ao invés de a gente usar a pedra como elemento, a gente usou essa chapa de metal. Mas a ideia é a mesma. Idêntica. Muito legal isso. O Fred, isso daqui também, tudo isso desenho. Deixa eu ligar aqui. Pode ligar. Olha. Muito legal. E aqui, ó, Lucila, aqui tem as peças, tá vendo? Aí aqui é de alumínio. E aqui são todos os acabamentos. E aqui também é um puxador que a gente fez para um apartamento. Tá. Né? E aí isso. Esses daqui. Essa é a tranqueta, é a chave dessa chave dessa maçaneta. Mas Fred, então, todos esses daqui você recebe encomenda já? Sim, dessas daqui a gente recebe. Algumas outras são protótipos, são peças que a gente foi... E isso daqui? Isso daqui era uma peça que foi para um apartamento, que na verdade era esse, assim. E aí a gente tinha uma dessa de latão instalada aqui, assim. Tá. E aqui ficava a área da chave. E isso entendi. Tudo ficava na porta. Nossa, assim. Que lindo. Ficou bonito. E a gente tem um sofazinho lá de baixo, tá vendo? É importante ter, né? É importante a gente entender, né? Se a gente tem essa ferramenta hoje, por que não, né? A cúpula ali. Exato. Então a gente tem... Aqui, por exemplo, foi esse daqui foi um molde que daqui a gente tirou um molde de ferro
E aí a gente desenvolveu a cúpula de vidro para outra, entendi. da versão que está lá embaixo. Tá. Aquela versão Tá ali bom. é um outro processo. Mas, então, a gente usa isso aqui como E vocês facilitador. fazem também Maquete. dos projetos. Maquete do projeto. Aqui é uma galeria de arte que a gente está fazendo. Ah, aqui? É. O Edu tá ali, tá responsável pelo projeto. E é no prédio esse daqui é a seção do térreo ali do prédio do Spot. Ah, sim. Vai ser lá a galeria. Ah, que bacana. Vai ficar bem legal o projeto. Adorei, Fred. Legal, Lucila. Esse tour mais detalhado dessa vez. Porque a outra vez você veio correndo, né? Eu te conto. Ai, olha que lindo. Eu gosto bastante disso, né? Olha. Obrigada, Fred. Sempre ótimo vir aqui, viu? Delícia. Conversa, obrigado. Obrigada. Beijo, tchau, tchau.